Denúncia aceita. Cirurgião acusado de lesões gravíssimas em paciente de Florianópolis torna-se réu no processo e tem o exercício da medicina suspenso por 1 ano. O roubo a banco de Criciúma. Investigações da Polícia Civil resultam na condenação de 17 pessoas pelo crime, cometido em dezembro de 2020. O extintor de incêndio em carros. Motoristas falam que pensam sobre o possível retorno da obrigatoriedade do uso do equipamento. Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma empata com o Fluminense no Maracanã e segue dentro da zona do rebaixamento. Um concurso pra lá de especial. Mais de 50 mil crianças participam do Prêmio Honestidade nas Escolas, promovido pelo governo do estado. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com novas informações sobre o caso do cirurgião plástico acusado de causar lesões corporais gravíssimas em uma paciente de Florianópolis. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e Marcelo Evandro dos Santos agora é réu no processo. A denúncia do Ministério Público Estadual foi acatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Florianópolis. O cirurgião será julgado por lesão corporal gravíssima. De acordo com a denúncia, a vítima passou por uma série de procedimentos estéticos durante 12 horas de cirurgia. Ela apresentou lesões corporais que evoluíram para necroses em diferentes partes do corpo. Ela precisou de transfusão de hemocomponentes e de internação em unidade de terapia intensiva, com danos permanentes nas mamas, perda dos movimentos do tronco e deformidade na pele. Além da ação penal, o médico também é investigado na esfera civil, na área do consumidor, que apura se ele fazia uso de publicidade enganosa. Ele foi suspenso das atividades médicas por 1 ano. Um grupo especializado em estelionato, lavagem de dinheiro e adulteração de sinais identificadores de veículos foi desarticulado por uma ação da Polícia Federal, ou melhor, da Polícia Civil do Distrito Federal. Houve cumprimento de mandados em cidades catarinenses. Os agentes cumpriram 24 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão em 5 cidades do Distrito Federal, além de municípios nos estados de Amazonas, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, foram cumpridos mandados em Camboriú e em Balneário Camboriú. De acordo com as investigações, um sofisticado esquema usava documentos falsos e identidades fictícias para alugar veículos de grandes locadoras. Após obter os carros, os bandidos removiam os rastreadores e encaminhavam os veículos para revenda, desmanche ou aluguel ilegal por meio de plataformas digitais. A organização usava empresas de fachada e contas bancárias vinculadas a CPFs falsos para movimentar o dinheiro ilícito. Estima-se que mais de 300 veículos tenham sido negociados, com prejuízo de mais de 5 milhões de reais para as locadoras e para outras vítimas. Entre os presos estão 6 pessoas de uma mesma família, acusadas de serem as líderes do esquema. Entre ontem e hoje, um período de 24 horas, a Polícia Federal deflagrou 2 operações que cumpriram mandados em Santa Catarina. Confira agora os detalhes. A Operação Taipan cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão nas cidades dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Fortaleza, além de Brasília e do exterior. As investigações começaram em 2022 e revelaram um complexo sistema bancário e ilegal que movimentou 120 bilhões de reais no Brasil e no exterior. Há indícios de envolvimento de grupos criminosos voltados ao tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminho. Além das prisões e das buscas, a Justiça bloqueou mais de 10 bilhões de reais em bens e valores de mais de 200 pessoas jurídicas. Já a Operação Não Seja um Laranja desarticulou um esquema de fraudes bancárias eletrônicas. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. A ação foi motivada pelo aumento considerável da participação consciente de pessoas em esquemas criminosos. Essas pessoas, conhecidas como laranjas, emprestam as contas bancárias mediante pagamento. Os envolvidos podem responder por associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
Policiais civis e agentes do GAECO cumpriram mandados de busca e apreensão no Planalto Norte e no litoral do estado para coibir crimes contra a administração pública e a lavagem de dinheiro em Canoinhas. Os crimes teriam sido praticados por uma ex-coordenadora regional do Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IMA, de Canoinhas, entre 2016 e 2021. As investigações tramitam em sigilo. A atual gestão do IMA informou que os fatos são da administração anterior e a ex-coordenadora negou o envolvimento no caso. Você lembra do assalto a banco em Criciúma, dezembro de 2020, quando os criminosos sitiaram a cidade do sul do estado e levaram 125 milhões de reais de uma agência do Banco do Brasil? Falamos muito desse assunto aqui no jornal, pois investigações da Polícia Civil levaram à condenação de 17 pessoas por aquele crime que repercutiu em todo o país. De acordo com a Polícia Civil, na fase inicial da investigação, a polícia identificou 10 homens que participaram diretamente do roubo, com o uso de fuzis, veículos blindados e explosivos. Este grupo foi condenado a penas que variam entre 36 e 50 anos de reclusão. Todos estão presos desde a época do crime. Nas fases seguintes, outras 7 pessoas, entre elas 4 mulheres que auxiliaram antes e depois da execução do roubo, foram condenadas a penas de 9 anos de reclusão cada uma. Este segundo grupo foi condenado por crimes como latrocínio, já que um policial militar foi gravemente ferido, participação em organização criminosa e dano. O crime ocorreu no dia 1º de dezembro de 2020, quando 30 homens invadiram Criciúma e roubaram 125 milhões de reais em uma agência do Banco do Brasil. Na ocasião, foram usados 10 veículos, 9 deles blindados, coletes balísticos e fuzis, além de armas .50 que perfuram blindagens e atingem aeronaves. Uma ação conjunta resultou na apreensão de 250 quilos de maconha em Barra Velha, litoral norte. A apreensão foi feita na BR-101. Os agentes abordaram um carro que desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle do carro e caiu em uma lagoa. Ele e o passageiro fugiram a nado, mas um deles foi preso. O carro foi retirado da água e estava carregado com a maconha, que estava no porta-malas e no banco traseiro. O homem preso de 35 anos de idade foi levado para a delegacia. Já na BR-280, em Irienópolis, Planalto Norte, um acidente provocou a morte de um homem de 47 anos de idade. A batida envolveu 2 carros e um caminhão no quilômetro 280 da rodovia federal. Enéas Mangue era um motorista de ônibus e dirigia um dos carros e foi encontrado morto no interior do veículo. Os motoristas do outro carro e do caminhão ficaram feridos e foram levados para o hospital. Enéas era, como eu disse, motorista de ônibus da filial do Grupo Reunidas, em Porto União. Em nota, a empresa lamentou a morte do funcionário e prestou condolências à família. E em Balneário Pissarras, no litoral norte, 4 homens ficaram feridos após o desabamento da laje de um prédio em construção. O incidente ocorreu nesta terça-feira. As vítimas sofreram uma queda de 6 metros de altura. 2 dos homens foram encontrados presos em meio aos escombros. A queda ocorreu no momento em que os trabalhadores faziam a concretagem da laje. A Defesa Civil isolou a área devido ao risco de novas quedas. Os homens foram levados ao pronto atendimento da região. A seguir por aqui tem a análise política de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, Senado analisa projeto que volta a tornar obrigatório o extintor de incêndio nos veículos. Os detalhes logo após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com Band Cidade, já com Cláudio Prisco Paraíso para o comentário político de hoje. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Prisco, eleição da Assembleia Legislativa, como é que estão as conversações? Olha, conversações também lá em Lages, não, em Chapecó, ontem e hoje, em torno da eleição a 1º de fevereiro. Esse tema será objeto também da nova rodada de conversação de Jorginho Melo com a bancada estadual do MDB e o seu presidente Carlos Chiodini, no início da semana que vem. Vamos ao primeiro telão. Aqui nós temos os 6 estaduais que foram eleitos pelo MDB em 22. Gerry Comper hoje é secretário da Infraestrutura,
Antídio Lunelli, ao lado dele, aqui à direita, vai assumir a Secretaria da Agricultura. Essa bancada está rachada, ao meio. Metade deseja que o MDB fique mais 2 anos à frente do Legislativo, como ocorreu com Mauro de Nadal, que a 1º de fevereiro de 25 completa o biênio. Já uma outra metade entende que é momento de honrar o compromisso e eleger pela 4ª vez Júlio Garcia, presidente da Assembleia. Próximo telão. Aqui nós temos a última reunião dos deputados, Edique Odini, com o Jorginho Melo, quando ele acenou com a possibilidade, dentro do amplo acordo de ampliação de espaços do MDB no governo, ele acenou com o MDB mais 2 anos na Assembleia. Essa metade que deseja a permanência de um MDBista no comando legislativo estadual vai cobrar na próxima segunda-feira. Próximo telão. Só que a outra metade está com o Júlio Garcia e não abre, fechada. E Júlio Garcia, um articulador já de fama, circula com desenvoltura no Legislativo junto às diversas bancadas. Agora, o curioso, próximo telão, é que Jorginho Melo, ao se reunir com a bancada liberal, depois dos encontros com os MDBistas, ele nem tratou do assunto da Assembleia. Foi provocado pelo Sargento Lima e ele disse que não ia entrar na eleição, que estava fora. Ou seja, os liberais entenderam o seguinte: nós vamos caminhar da maneira que bem entendermos. Até porque Jorginho Melo, que além de governador preside o PL em Santa Catarina, sabe muito bem que metade da bancada, próximo telão, e aqui ela está inteira, nos 11, metade não segue a sua orientação. E justamente essa metade já está fechada com o Júlio Garcia. Se prometeu a presidência da Assembleia para os MDBistas, prometeu algo que não tem como entregar. E ele não vai enfrentar Júlio Garcia sob o risco provável de ser derrotado. Refiro-me a Jorginho Melo. Próximo telão. Aí são os 3 deputados do PP. Ao centro, Altair Guide, ao lado de Garcia, que é de Chapecó, e os outros 2 do Sul, mesma base de Júlio Garcia, Pepe Colasso e Zé Milton. Os 3 que formam a bancada do PP já fecharam ontem, ou ainda hoje pela manhã, em Chapecó, com a candidatura de Júlio à presidência. E olha que o PP tem representante no governo Jorginho Melo, Silvio Drevik, mas se o governador não pediu aos liberais deputados pela presidência da Assembleia, não pode ficar descontente, nem com progressistas e nem com ninguém. Próximo telão. Aqui nós temos a imagem da Operação Alcatraz. Na verdade foi hemorragia que lá atrás, em 2019, acabou levando à prisão o então presidente da Assembleia, Júlio Garcia. A grande verdade é que apenas um fator externo, novas investigações até 1º de fevereiro, é que colocam em risco a presidência da Assembleia nas mãos de Júlio Garcia. Não tendo nada de extraordinário, martelo batido, Júlio Garcia presidente pela 4ª vez. Obrigado por isso, pelas opiniões, pelas informações. Forte abraço. Até amanhã. Vamos em frente. Uma comissão do Senado aprovou o projeto que prevê a volta da obrigatoriedade do extintor de incêndio nos veículos de passeio. Entenda agora na reportagem de Ronaldo Penido. Há 9 anos, o extintor de incêndio deixou de ser um item obrigatório para veículos de passeio. Para a maioria dos motoristas, no entanto, o equipamento é importante. Bem favorável, assim, mesmo porque garante, né, a segurança, né? Eu acho que é um item de segurança porque uma hora para outra você pode precisar. Bom pra gente, é uma proteção pra gente, né?
No dia 13 de novembro, a Comissão de Defesa do Consumidor do Senado aprovou um projeto que prevê a volta da obrigatoriedade do extintor de incêndio. A proposta deve ser apreciada pelo plenário. Se aprovada, vai para votação na Câmara dos Deputados. O uso do extintor de incêndio para veículos de passeio deixou de ser obrigatório em 2015. Mas caso seja aprovado o retorno do item, o Código de Trânsito Brasileiro vai ser alterado. E quem descumprir a decisão estará sujeito à multa. No caso dos veículos de carga, a obrigatoriedade do uso do extintor de incêndio segue em vigor. Caso a lei seja aprovada, a falta do equipamento em veículos de passeio seria considerada infração gravíssima, com multa de R$ 195,23 e 7 pontos na carteira de habilitação. Para o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, a medida é desnecessária, uma vez que grande parte dos motoristas não sabe como usar o equipamento. E eu, como técnico, vejo que é um excesso, porque obrigar o cidadão, obrigar o condutor do veículo a ter, no caso o proprietário, a ter esse equipamento obrigatório no veículo, sem que as pessoas saibam usar, eu vejo como desnecessário, porque basta nós perguntarmos para qualquer cidadão: você está pronto, no caso de um incêndio, a utilizar esse equipamento e ingressar contra o fogo para apagar aquele fogo? Eu acredito que muitos condutores não estão prontos para isso. Vamos mudar de assunto agora. Santa Catarina fechou agosto com saldo, ou melhor, outubro, com saldo positivo nas vagas formais de trabalho. Os dados são do Ministério do Trabalho, baseados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Aqui no telão as informações. Em outubro, Santa Catarina registrou um saldo positivo de 10.125 vagas com carteira assinada, uma alta de 0,39% frente a setembro. Foi o quinto melhor resultado entre os estados brasileiros. De janeiro a outubro, o saldo de contratações está em 140.011 postos formais abertos, uma alta de 5,69% e, de novo, quinto melhor desempenho entre os estados do país. Nos últimos 12 meses até outubro, o saldo está em 107.427 vagas formais. Agora o recorte por setores. Quem lidera a geração de empregos em outubro foi a área de serviços. 4.749 vagas abertas em outubro, seguida dessa vez pelo comércio, 3.506. A indústria veio na sequência, 907 vagas, e o setor agropecuário abriu 550 postos com carteira assinada. Entre as cidades do estado, São José liderou a geração de vagas formais em outubro, com 1.206 postos abertos, seguida por Joinville, 1.183, Itajaí, 641, Florianópolis, 523 e Palhoça, com 443 vagas com carteira assinada. O Tribunal de Contas do Estado decidiu hoje que o Centro de Informática e Automação do Estado, o CIASC, suspenda os efeitos do acordo de parceria e qualquer outro termo ou contrato celebrado com a empresa Íntegra Saúde Digital Telemedicina Limitada. A decisão foi assinada pelo vice-presidente e relator José Ney Ascari. O valor total do contrato entre o CIASC e esta empresa está previsto para R$ 640 milhões até 2027. Segundo a decisão, não há registro de efetiva pesquisa de mercado e também de que a solução apresentada pela empresa era realmente a melhor entre as demais. Também não há evidências de como foram definidos os valores a serem cobrados e também de como foi discutido o modelo de negócio. A aproximação de uma frente fria ao litoral catarinense traz instabilidade para o estado nesta quinta-feira. Vamos aqui ao mapa. O dia vai ser então instável, com chuva melhor distribuída em todo o estado catarinense. Tem risco de temporais isolados que podem vir acompanhados de chuva intensa, raios, ventania e granizo, esse combo todo. A presença da nebulosidade e da chuva faz com que as temperaturas fiquem um pouco menores em relação aos dias anteriores. Vamos conferir? Na capital, mínima de 22, máxima de 24 graus. Joinville, variação entre 20 e 22. Em Blumenau, 21 de mínima, 22 de máxima. Em Mafra, variação entre 18 e 19. Mudamos a tela, mais detalhes para você. Criciúma, mínima de 21, máxima de 27 graus. Em Lages, variação entre 17 e 19. Em Campos Novos, variação entre a mínima de 18 e a máxima de 19 graus. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 21 graus.
Olha, a seguir o esporte com um empate entre Fluminense e Criciúma no Maracanã, que foi ruim para os dois times na Série A do Brasileiro. E veja também, mais de 50 mil crianças participam do Prêmio Honestidade nas Escolas, promovido pelo governo do estado. Os detalhes na volta, depois do intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade para falar daquele dinheirinho extra que ajuda no orçamento de muita gente, não é mesmo? Eu falo, claro, do 13º salário. As empresas têm até o dia 29 de novembro, próxima sexta-feira agora, para pagar a primeira metade ou a parcela única do 13º salário aos trabalhadores. O prazo normal é 30 de novembro, mas como o dia 30 vai ser sábado, a data então foi antecipada para o dia 29. O 13º é um salário bruto mensal do empregado, dividido por 12 meses. O cálculo considera o valor de um 12avos do salário, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano corrente. Se o empregador optar por pagar em 2 parcelas, a segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Vamos lá, Série A do Campeonato Brasileiro. Pela sequência da 35ª rodada, o Criciúma empatou com o Fluminense no Maracanã. O resultado não foi bom para nenhum dos times. O Criciúma, por exemplo, segue na zona do rebaixamento. No Maracanã, Criciúma e Fluminense fizeram um jogo com pouca inspiração e poucos lances de perigo. O empate sem gols foi ruim para os dois times. Os cariocas chegaram a 5 jogos sem vitória e seguem a apenas 1 ponto do Z4. Já o Criciúma estacionou nos 38 pontos, não vence há 6 jogos e segue na 17ª posição, abrindo a zona do rebaixamento. Vai ter que ter um pouco mais de alma, um pouco mais de essência, um pouco mais de garra, um pouco mais de vontade. E essa entrega que a equipe levou para campo. E ficou nítido também para nós e esse estado de espírito do vestiário, né? E assim que tem que ser para a reta final, porque é isso que vai fazer a diferença. O time catarinense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Corinthians no estádio Heriberto Wilson. Mais de 55 mil crianças e adolescentes de quase 450 instituições de ensino de Santa Catarina. Todo este contingente de crianças participou da 6ª edição do Prêmio Honestidade nas Escolas. São meninos e meninas que foram protagonistas de desenhos que representaram ações de boa convivência e ética. Confira agora comigo na reportagem de Thaisa Kizel. Cada vez mais os desafios de convivência e respeito parecem urgentes. Mas para Giovana, de 10 anos, tudo é tão simples e resolvido com apenas alguns cuidados básicos no dia a dia. E foi o que ela representou no desenho que a fez conquistar o primeiro lugar no Prêmio Honestidade nas Escolas. Eu tentei fazer algo que representasse algo que a gente devia fazer mais, tipo uma menina ensinando que não era para jogar o lixo no chão. Daí tinha as lixeiras. Este ano, o tema Educando Guardiões, os estudantes como protagonistas cívicos nas escolas, convidou os alunos a refletirem sobre o papel deles na construção da sociedade, assunto que a professora Daniela sempre incluiu nas aulas. É um trabalho que eu já vinha desde o começo do ano letivo, trabalhando com eles, sabe? Questão da honestidade, questão dos cuidados dos ambientes escolares, também não só ambiente escolar, mas também outros ambientes. Nesta 6ª edição do prêmio, mais de 54 mil estudantes participaram da iniciativa. Foram entregues 72 premiações para alunos de todas as regiões de Santa Catarina. Neste ano, nós trabalhamos com a ideia de que eles fizessem desenhos de forma a mostrar maneiras de cuidar do seu ambiente escolar, do seu espaço escolar. No coração deste projeto está entender que a ética não é mera lição de moral, mas uma prática diária. As crianças, elas absorvem mais e elas que realmente vão levar para frente o que é melhor para a cidade, para a humanidade, enfim, para todo mundo, né? Agora são 7h18, 7h18. Dá imagens ao vivo de Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Imagens na tela para você. Em destaque, a Praia Central, a belíssima Praia Central de Balneário Camboriú. 26 graus é a temperatura de momento na cidade. O tempo está instável, como de resto em boa parte aqui do litoral catarinense. Aqui na capital, por exemplo, já está chovendo e não é pouco não, viu?
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja todo o nosso conteúdo no portal TVBV Online. O QR Code está na sua tela. Acesse, fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.